Olá, irmãos, a paz do Senhor para todos. Bom dia, espero que todos estejam bem. Hoje, domingo, dia 3 de maio de 2020, estamos chegando na nossa quinta lição da nossa revista da Escola Dominical e hoje estaremos abordando um assunto muito agradável, muito bem resolvido, bem explicado no aspecto de ensino, de escrita, e chegamos no momento em que o apóstolo Paulo ele deixa de forma bem clara e simples o caminho para se adquirir a salvação. E inclusive nessa lição de hoje nós estaremos trabalhando com informações que deixam bem claro que a salvação é pela graça, que a salvação é conforme a misericórdia de Deus. Ainda bem que essa salvação, essa misericórdia, ela vem direto de Deus, porque Ele dá a quem Ele quer. Imagine nós, se caso tivéssemos o controle para que pudéssemos conceder a cada uma pessoa que achássemos conveniente de receber a graça de Deus. Como não estaríamos monopolizando, como não estaríamos controlando e eliminando pessoas, aquelas que talvez não estariam dentro dos nossos padrões, ou que nós achávamos que teria condições de receber essa oportunidade. Então, a lição de hoje diz: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E nessa lição, então, veremos que independente de local onde você esteja, independente de cultura, independente de pensamentos pessoais, todo aquele que se aproximar de Deus, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, terá grandes possibilidades de alcançar a sua salvação. Louvado seja Deus. E o nosso texto áureo está em Efésios, né? Hoje vamos trabalhar no capítulo 2 de Efésios. Mas Deus, que é riquíssimo, veja bem, aqui está deixando bem claro que Ele é completo, Ele é riquíssimo, pela sua misericórdia e pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, ou seja, nos restaurou em Cristo Jesus. E a nossa verdade prática diz que por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Claro que dentro de um padrão estabelecido, né? Não vamos aí achar que uma vez salvo, salvo para sempre. Temos uma trajetória. E nessa lição de hoje, estaremos aí compartilhando com os irmãos algumas informações, alguns esclarecimentos. Na nossa leitura diária, nós temos em Romanos, no capítulo 3, versículo 21 ao 23, que fala que ele se manifestou, mas agora ele se manifestou, né? E todos pecaram e encontravam-se longe de Deus, mas ele se manifestou e se faz presente em nosso meio. Lá em Isaías também, 59, versículo 1 e 2, diz que os pecados nos afastam de Deus e impede as nossas orações. Mas louvado seja Deus, que em Isaías também deixa claro que a mão do Senhor não está encolhida. Então, meus irmãos, as oportunidades que nós temos são maiores de ganhar do que perder a salvação. Também temos em Tiago, capítulo 1:15, a consequência do pecado. A consequência fatal do pecado é a morte. Então você vai ver lá em Tiago 1:15 que o pecado gera morte. Bom,
Nós, como pecadores, antes de termos esse encontro com Cristo, espiritualmente estávamos mortos. Por isso que há essa regeneração. Por isso que é necessário esse reencontro com Deus, para que possamos aí então desfrutar dessa vida nova em Cristo Jesus. Em Romanos também, no capítulo 11, versículo 30 a 32, fala que a compaixão divina alcança toda a humanidade. Que bom, né, irmãos? Que bom. E chegou até Araruama, hein? Olha só que coisa boa. Chegou até Araruama essa graça e essa misericórdia. Em Romanos também, 3, 24 e 26, diz que nós fomos alcançados pelo imerecido amor de nosso Deus. Ou seja, fomos justificados. Graças a Deus. E temos também, em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 a 16, aqui já vai mais para uma cobrança. Aqui em Mateus já encontramos já uma cobrança no aspecto de comportamento, de vida espiritual, de vida exemplar, que diz que uma vez que fomos resgatados por Cristo, devemos ser o sal da terra e luz do mundo. Aqui esse versículo vai nos chamar a atenção para santificação, para uma vida modelada, uma vida comportada, uma vida equilibrada. Claro, irmãos, que dentro de um padrão normal. É muito importante que venhamos ter cuidado para não nos tornarmos pessoas alienadas, pessoas descontroladas, porque o Evangelho de Jesus, ele não oprime, olha só, hein? Ele não oprime você a viver uma vida isolada, a uma vida sem comunicação, uma vida sem desfrutar da natureza, das coisas boas que ela nos oferece, porque tudo isso foi dado por Deus. O que nós vamos precisar de ter é equilíbrio, comportamento, responsabilidade, compromisso. Então, meus amados irmãos, ser o sal da terra não é necessariamente que você vai entrar dentro de uma bola, você vai entrar dentro de um aquário, você vai ficar isolado dentro de uma bolha e vai sair por aí, não posso me encontrar, não posso tocar em ninguém, não posso falar com ninguém. Não é isso, não é isso. Se alguém prega, se alguém fala isso para você, veja bem se o local que você está aprendendo está embasado na palavra de Deus. Porque a liberdade em Cristo nos dá o bem-estar, nos dá o prazer de desfrutar da natureza, dos prazeres da vida dentro de um padrão estabelecido, como família, lazer, vida social, vida profissional, vida cultural, mas sem jamais esquecer os princípios da palavra de Deus. A nossa leitura bíblica, ela está em Efésios, capítulo 2. Aqui está até o versículo 10, mas se o irmão ou a irmã quiser, pode continuar aí todo o capítulo 2, que na verdade a continuação aí do capítulo 2, nós vamos encontrar com mais detalhe na próxima lição, que fala sobre a salvação que foi estendida, para toda a humanidade, inclusive para aqueles chamados gentios. Bom, então, Efésios 2, 1, 10, e nos vivificou, estando vós mortos, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Claro que, voltando ao passado, voltando ao tempo da formação da igreja de Éfeso, ou das igrejas ali onde estava o evangelho sendo estabelecido, comportamentos individualizados, paganismo, muitas coisas voltadas para a sensualidade.
aflorava no meio daquela sociedade. Então, Paulo aqui está recomendando, né, que segundo o curso desse mundo, segundo os prazeres desse mundo, agora não é conveniente permanecer. Quanto a isso, só mudou o endereço. Quanto a viver em um mundo voltado para as coisas da carne, os prazeres alheios, só mudou o endereço e a época. Porque nós estamos vivendo, talvez até numa situação mais complexa. Então, Paulo aqui chama a atenção desses irmãos e da mesma forma, através dessa leitura, com certeza nós somos chamados a ter um compromisso maior na presença de Deus. Entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Então agora, louvado seja Deus, né? No versículo seguinte, que é o 4, ele vem agora nos dando uma recuperação. Ele vem nos dando agora uma renovação de compromisso. Quando diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nos restaurou juntamente com Cristo. Aí, entre parênteses, deixa bem claro: pela graça sois salvos. E nos ressuscitou, juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, esse momento aqui, esse versículo, é algo assim muito maravilhoso, muito espiritual. Porque nos lugares celestiais aqui, ele está querendo deixar bem claro que passamos a ter acesso, tá, à presença de Deus, passamos a desfrutar da comunhão com Ele, passamos a acreditar numa vida após a morte, passamos a entender que o céu é um lugar muito especial e que nós precisamos de alcançar através da luta, através da oração, através do jejum, através da comunhão, esses lugares celestiais. Enquanto estivermos aqui na Terra, teremos muitas dificuldades, não resta dúvida. Mas precisamos perseverar. Não podemos abrir mão dessa promessa de chegar até o céu, se perseverarmos até o fim. E aí ele continua: para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus, mais uma vez, enfatizo esse versículo, quando diz que pela graça sois salvos. Nesse momento, tira-se toda expectativa de controle do homem, dos desejos do homem, em querer direcionar quem pode ser salvo e quem não pode. Fazer um controle de quem vai entrar no céu. Louvado seja Deus, que essa autoridade e essa permissão só pode ser concedida por Jesus, por Deus, através de Jesus, o seu Filho. E no versículo 9, ele dá mais um chega para lá na gente, hein? Olha aí, ó. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Claro que ele aqui não está querendo dizer que sejamos irresponsáveis. Claro que ele aqui não está querendo dizer que nós não venhamos fazer as atividades relacionadas à pregação do Evangelho. Não é isso. Ele está querendo deixar bem claro aqui que não deve você, se achar, porque faz muita coisa na obra de Deus. Acho eu que todos nós devemos fazer muito, muito mais. Mas, por favor, não venhamos usar esse recurso, não venhamos usar esse texto, não venhamos usar essa frase para dizer que eu faço mais, eu mereço mais, eu tenho direito e você não tem direito.
por favor. Aí no versículo 10 ele diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aí nós temos 3 objetivos a serem alcançados. Primeiro, refletir sobre nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus e informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Bom, eu tenho alguns versículos que eu separei, que eu gosto muito de trabalhar dentro de versículos, para que a palestra, o ensino não seja pessoal, não seja minha opinião, e então para que você possa aí acrescentar na sua linha de estudo, nós temos em Atos, no capítulo 15 e 11, que fala que mas se crermos, seremos salvos pela graça. Olha aí, mais uma vez, a graça entrando em ação. Em Mateus 24, 3, diz que, mas quem perseverar até o fim será salvo. Em Marcos 16, 16, diz que quem crê, olha bem, as condições que vão aparecendo, porque a coisa não é tão fácil assim não. Não é tão fácil assim não, tá? Claro que a apresentação é bem simples, bem objetiva, mas depois você começa a entender que tem uns requisitos a serem cumpridos, mas nada que seja algo assim tão difícil de fazer. Quem crê está lhe condicionando, está nos condicionando. Quem crê e for batizado será salvo. Isso aqui também são outras condições, que dado ser batizado, entende-se que é o batismo nas águas, tá? O batismo nas águas. E esse batismo, ele é também um dos requisitos a serem alcançados. Claro que dentro de uma racionalidade, né? Dentro de um entendimento, sabemos que há casos atípicos, em que a pessoa, ou no seu leito de enfermidade, ou diante de uma situação complexa, atípica, né, não consegue se batizar, por vários motivos. Muitas pessoas nas últimas horas da sua vida, outros em locais totalmente inadequados, rincões desse mundo que não tem essa possibilidade. Aí é uma exceção. Mas fora disso, todos que desfrutam de uma vida comum, normal, saudável, ao aceitar Jesus, passam um período de aprendizado, de discipulado, e depois então é batizado nas águas. Aí então ele estará dentro de uma possibilidade de cumprir os requisitos básicos para essa salvação. E em Atos ainda 2:21 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse versículo também nos dá assim, uma regalia, né? Podemos assim dizer, uma regalia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Claro que dentro de um tempo normal em que vivemos, em que temos toda a nossa vida para poder fazer nossas escolhas, não podemos também deixar essa invocação para o último dia da nossa vida, tá? Porque não é tão simples assim, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Tem um caminho a seguir, tá? Então não vamos abusar disso aí não. Eu vou viver do jeito tal, depois no final, não vamos pensar dessa forma. Bom, e em Romanos 5:9 diz que logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele. Graças a Deus. Bom, a nossa introdução diz que a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta alguns aspectos doutrinários da salvação. E nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados por um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo. E faça uma análise aí, tá? Vê se você está desfrutando dessa paz,
dessa possibilidade da sua salvação. Porque tempo de igreja não nos credencia, não nos habilita a sermos salvos. Que fique claro bem isso. Tempo de igreja não conta como requisito essencial ou como possibilidade de ser salvo sem você não perseverar, tá? E o fato de termos 10, 20, 30 anos na igreja ainda não é o suficiente, porque precisamos viver uma vida espiritual, procurando atender os objetivos apresentados. Não pense que é como um trabalho, com 30, 35 anos, fiz de qualquer jeito, fui empurrando com a barriga, não, agora estou aposentado. Não, senhor. Não, senhor. A cada dia precisamos fazer a obra de Deus com responsabilidade, tá? Porque a salvação ela é diária, por incrível que pareça. Com todas essas possibilidades que Deus nos deu de ser salvo, ela é diária. Nós temos que perseverar todos os dias, tá? Então, muitas pessoas passaram anos e anos servindo a Deus e depois simplesmente desistiram. Espero muito, peço a Deus que eu e você não cheguemos a essa situação. Mas, meu irmão, minha irmã, isso não será o suficiente para naquele grande